A dor abre janelas, revela o que estava escondido, mostra a alma e nos faz olhar para o alto. Amém. Abra sua Bíblia em Jó. Quem não sabe onde fica Jó, você acha Salmos rapidinho. Está no meio da Bíblia. Jó é um livro antes. Capítulo 1. A gente já vai entrar no texto já. Antes eu quero fazer uma pequena introdução. A gente está começando uma série. A série em Jó. A gente nomeou ela de... ela vai falar sobre dor. E você vai falar, nossa, Dia dos Pais vai falar sobre dor? A gente celebra o Dia dos Pais, mas a palavra de Deus está aí, a gente medita nela, e esse é o tema que Deus nos deu para essa série. E aí a gente vai aprender aqui, e talvez faça até sentido para você em relação a esse dia também. E é um tema que é importante falar. O tema da série é dor, né? Uma janela da alma e para a alma. E eu vou explicar por que a gente chegou, por que eu cheguei nessa temática. Mas antes de eu começar a falar exatamente do texto de Jó, eu quero falar um pouco da minha relação com a dor. Eu sou bem sincero, eu não sei lidar com dor. Mas alguém vai falar assim, ninguém sabe mesmo. Ninguém sabe mesmo. E aí alguém vai também fazer aquela piadinha, mas é homem, verdade, não sabe lidar com dor mesmo, né? A gripe é o fim do mundo do homem, né? O homem que vai à gripe com parto normal para a mulher. Como é tão forte para a gente? Dor a gente não sabe lidar. Talvez você vai falar isso, mas eu vou falar um pouco de mim. Quem está me celebrando já ouviu um pouco sobre isso também. Eu tenho baixa resiliência em relação à dor. Resiliência é a sua capacidade de voltar ao estado anterior depois que alguma coisa acontece com você, tá? Isso é resiliência. Eu tenho baixa resiliência. Talvez não pareça isso. Tem gente que fala até que eu sou muito resiliente, mas aí é o meu outro problema. Eu tenho pouca expressão em relação a isso. Eu guardo muito, eu acumulo muito. E nesse acumular eu tenho muita ansiedade, gera muita impulsividade. Fico com uma pressão interna muito grande, a ponto de explodir. Por quê? Porque eu não falo, não sei lidar com isso. Não é natural, eu não compartilho. Eu tenho uma alta tendência à frustração. Bastante mesmo, principalmente com injustiça. Principalmente com a injustiça em relação a mim, mas com as outras pessoas também. Tenho pouca frustração, isso gera muito sofrimento. Eu tenho alta frustração, quer dizer, e gera muito sofrimento. Você se frustra, você sofre muito rápido por causa das coisas. Eu tenho isso. Só que eu tenho um outro problema. Eu fico surpreso, perplexo com as coisas muito fácil também. Aí eu tenho pouca capacidade de agir. Sabe quando acontece um negócio, você não sabe o que fazer? Tão perplexo você fica assim, você fica... A Débora sabe, tem tipo de filme, quando tem filme que tem muita violência, de terror, que eu sei que é negócio sobrenatural, como eu sei que não existe, eu nem ligo. Mas quando é uma violência que pode ser real, sei lá, uma violência física para alguém, alguma coisa, eu fico impressionado. Eu não consigo assistir. Tem filme aí que o pessoal, você viu aquele filme lá, tipo Jogos Mortais, assim, que é um negócio que já é de mau gosto, né? Mas mesmo assim... Aí eu não consigo assistir, porque é uma violência possível. Eu tenho dificuldade com isso, né? Coisa que tem a ver com coisa sobrenatural é mais fácil, porque eu sei que não existe mesmo, mas você tira na fantasia, né? Mas eu tenho dificuldade. Eu fico perplexo demais, assim, fico sem ação. Eu não tenho facilidade de lidar com isso. Eu já tive batalhas com o meu coração homéricas, assim, gigantescas em relação à dor, sofrimento, questionamento. Muitas delas com Deus também, mas com Deus eu não tento mais, porque eu sempre perco. Mas já tive batalhas gigantescas. Assim. Por quê? Por quê? Não faz sentido, Deus. Ou não faz sentido o coração. Não faz sentido. E eu estou falando isso aqui, abriu Deus no meu coração, e talvez foi uma das questões mais difíceis ou mais complexas que me atingiram
para fazer essas reflexões em Jó. A Débora deve ter percebido que eu estou a semana inteira, eu já sabia que ia pregar, eu já tinha orado, já tinha meditado, mas eu estou uma semana inteira tentando organizar o meu esboço, de tanta dificuldade que eu tenho com esse tema. Tanto que eu consegui terminar as minhas anotações, tinha um monte de papel rabiscado, mas eu consegui organizar as minhas anotações. Eu terminei ontem, ou na verdade hoje, 1h, que eu não conseguia. Sim, eu estava fugindo de fazer essa organização, disso na minha cabeça e no meu coração, apesar de já ter meditado. E você pode ter se identificado com alguma das coisas que eu falei, talvez com tudo, talvez com uma parte. Você pode ter se identificado. Isso é normal, tá? Por quê? Porque há um fato, a dor não é natural. Nós não fomos criados para sentir dor. Isso é verdade. Nós não fomos criados para isso. Ela não é natural, nós não sabemos lidar. Nós temos realmente, a gente tem pouca resistência à dor. O nosso senso de justiça também, de certo e errado, tem uma fórmula simples que impossibilita a gente de lidar com dor. O que a gente tem no nosso coração no geral? Quem é bom, quem é justo, não deve sofrer. E aí a gente se coloca nessa categoria e fala, não, eu sou uma pessoa boa, eu não devia sofrer. E o contrário da nossa cabeça também funciona. Então, quem não é bom, quem não é justo, normalmente a gente aceita algum tipo de punição para aquela pessoa. Só que eu nem quero focar nesse aspecto, mas na nossa perplexidade em relação ao justo sofrer. A gente coloca assim, a pessoa é tão boa, ela não devia sofrer. Esse tipo de pensamento não é novo. Já no Oriente Médio Antigo, que é onde acontece aqui a situação de Jó, e também na nossa cultura, que é judaico-cristã, que a gente fala, na cultura do Ocidente é judaico-cristã, ela é totalmente influenciada pelo judaísmo e pelo cristianismo. A gente tem essa fórmula, e é um princípio, né? Pode até se chamar de teologia, mas não é teologia, é um princípio, que é o princípio da retribuição. A gente fala, quem faz o bem deve receber o bem. Quem faz o mal deve receber o mal. Como nós somos uma cultura judaico-cristã, né? Influenciada pelo judaísmo e cristianismo, a gente coloca Deus na equação e fala, Deus recompensa com o bom aquele que faz o bem. Deus recompensa com maldição aquele que faz o mal. Essa é a nossa perspectiva padrão de todo aquele que no mínimo teísta, né? Que acredita que existe um Deus. A gente faz essa fórmula, essa matemática. Aliás, para a gente ver, a gente vai entrar em Jó, mas para a gente ver como isso era comum, em João capítulo 9, não precisa abrir, os versículos 1 e 2, tem uma situação. Estão lá os discípulos andando com Jesus e eles veem um cego. Eles perguntam para Jesus, Senhor, quem foi que pecou? Quem foi que fez o mal para esse cara ser cego? Foi ele ou os pais dele? Esse é o princípio da retribuição. É como a gente faz a conta. O Fernando é uma pessoa boa. Vou usar o Fernando aqui porque ele está no meu. Acabei de ver. O Fernando é uma pessoa boa. Aí acontece uma coisa de ruim com ele. A gente tem duas possibilidades. Estou falando no nosso jeito de pensar. Ou uma das coisas isso é injusto, porque o Fernando é uma pessoa boa, ele não devia sofrer. A outra e a gente faz bastante isso, ele deve ter feito alguma coisa que a gente não sabe. Mas o princípio da retribuição está no nosso coração, já está gravado. E aí por isso que a gente não sabe lidar com a dor. De certa forma, até um limite, esse princípio é uma verdade, ele não é uma mentira. A gente acabou de estudar semana passada, Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, e aí o estudo dentro daquele contexto lá, mas Paulo fala de Deus não se rouba. Tudo que o homem plantar, semear, ele vai colher. Se ele plantar a coisa ruim, coisas ruins, ele vai colher destruição. Se ele plantar coisas boas, ele vai colher bênção. Essa regra é universal, Deus fez assim.
Ok, então é verdade, o princípio da retribuição, até um limite, ele é correto, ele não é uma mentira, né? Provérbios capítulo 1, se você ver a partir do versículo 20, eu não vou ler aqui, porque é do 20 até o 2, mais ou menos o começo, a primeira metade do capítulo 2, a sabedoria, que ali ela está representando o próprio Deus, né? Ela chega e fala assim, vocês estão colhendo coisas ruins porque vocês têm um comportamento ruim. Então, tenham um comportamento bom, busquem a sabedoria que vocês vão colher coisas boas. Então, a Bíblia mesmo, ela deixa isso muito claro para a gente. Mas, só que essa perspectiva ela tem um limite. Isso tem um limite. Sim, tem um tipo de sofrimento, de dor, que é consequência dos nossos pecados. Também a gente tem que deixar isso muito claro. Por exemplo, a dor de você estar preso porque você cometeu um crime. Quem está preso vai sentir uma dor lá, um sofrimento. Eu não queria estar aqui, é difícil. Vai sentir isso. Mas essa dor é consequência de algo ruim que ele fez. Ele cometeu um crime. A dor de perder o emprego porque você foi um péssimo funcionário. Perder o emprego é uma dor, o sustento da minha casa, tudo. Mas é consequência do seu comportamento. Lembra? Eu estou colocando as condicionais aqui. A dor aqui, o sofrimento é consequência de comportamento, de um pecado. A dor de eu não consigo, eu não tenho dinheiro para comprar comida, eu estou cheio de dívidas. Porque você foi lá e gastou todo o dinheiro que você tinha com coisas que você não devia. Esse sofrimento a gente não coloca na retribuição. Ou na questão de, eu sou justo, eu não devia sofrer. Por quê? Porque ele é consequência de uma atitude ruim. Mesmo que você seja justo, mas você teve uma atitude ruim, você está recebendo aquela dor. Então eu não estou falando desse tipo de sofrimento. Eu estou falando de um tipo de sofrimento, e a gente vai falar sobre isso, de um tipo de dor que é aquela que deixa a gente perplexo, porque é quando a lógica da retribuição não funciona. É a dor, eu vou dar alguns exemplos práticos e talvez pode te atingir, pode te machucar aqui de algum sentido, mas é para a gente entender isso aqui. É a dor da gente descobrir que alguém que a gente ama ou nós mesmos estamos com uma doença incurável, uma doença muito complexa, muito difícil, talvez um câncer. Esse tipo de dor não tem lógica no princípio da retribuição. É a dor de a gente ver a notícia ou conhecer alguém, ou acontecer na nossa casa, de um pai de família morrer em um assalto. Esse tipo de dor não cabe na lógica da retribuição. É a dor quando uma família, ou uma cidade, uma região perde tudo por conta das chuvas, um desastre natural. Esse tipo de dor não cabe na retribuição. Esse é o tipo de dor que nos deixa perplexos. A gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe processar isso. A gente não sabe entender isso. E você está me ouvindo, você pode estar lembrando de uma dor dessas na sua vida. E você olha para isso e você não consegue lidar. Abacuque, quando estava sofrendo por isso, lá no capítulo 1 do livro de Abacuque, ele fala: até quando, Senhor? Esse é o tipo de atitude que a gente tem na frente dessa dor. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Essa é a nossa reação na frente desse tipo de dor que eu estou falando. Não tem explicação. A única coisa que a gente faz é perguntar a Deus: até quando? Eu não estou aguentando, eu não estou suportando, é muito pesado, é muito forte. Eu não fui criado para isso, Deus. Eu não tenho resistência para isso, Deus. Eu não tenho capacidade de lidar com isso, Deus. Esse é o tipo de dor que eu estou falando aqui. Nessa hora, quando a gente passa por isso, se abre uma janela na nossa vida, na nossa alma. A primeira coisa que acontece é que a dor ela é reveladora.
Através das janelas a gente consegue olhar para dentro, e quando a gente olha para dentro, a gente vê desespero, vê angústia, vê não sei o que fazer. Esses sentimentos ficam muito claros. Ela também abre uma janela para fora, porque aí agora você vai querer buscar uma solução. Se eu não estou conseguindo encontrar aqui, eu quero olhar para fora e achar alguma coisa. E quando a gente olha para fora, as coisas não têm sentido. Não tem uma resposta clara. Porque se a gente observa, se a nossa lente para olhar para as questões da vida é através do princípio da retribuição, quando a gente passa por essa dor que não tem lógica, porque não cabe nesse princípio, a gente não encontra resposta então. Você vai olhar e falar assim, mas não faz sentido, por que o bom está sofrendo e o mal não está sofrendo? Não faz nenhum sentido isso. A gente se abre uma janela, a conta não fecha, a gente fica paralisado, a gente analisa pela nossa lógica e não encontra resposta. O C.S. Lewis tem uma frase no livro Cristianismo Puro e Simples, num trecho que fala sobre esperança. E ele fala sobre o desejo de esperança, o desejo de algo que satisfaça e resolva os conflitos do nosso coração. E ele fala assim, ao descobrir em mim um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, e é o desejo de esperança que ele está falando aqui, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para outro mundo. Se eu não encontro satisfação, resposta para o meu coração no mundo natural, é porque a resposta ela é sobrenatural, não é desse mundo. Não é na perspectiva humana, na nossa lente no princípio da retribuição, não é ali que a gente vai encontrar a resposta para essa dor. Porque ela não está ali. Já que a dor não é natural, a resposta para a dor não pode ser natural. Entenderam esse princípio? Se a dor não é natural, a resposta para a dor não pode ser natural. Não há como. Não é um remedinho que eu tomo e a dor passou. Não é eu fazer uma meditação que a dor passou, como se algo físico pudesse resolver aquela dor que está afligindo o meu coração. Eu não estou falando de dor física, eu estou falando a dor do nosso coração, da alma, que uma dor física pode causar, mas outras coisas que não são dores físicas também podem causar. É disso que eu estou falando. Então a resposta tem que ser sobrenatural. E agora a gente vai entrar em Jó. Porque o livro de Jó é sobre a dor de um homem justo. Essa é o tema do livro de Jó. A dor de um homem justo. Ou talvez o tema da história, porque o propósito do livro é outro, a gente vai falar sobre isso. A gente não tem informação sobre o livro de Jó em relação a quem escreveu, quando escreveu e para quem ele escreveu. A Bíblia não dá essa informação para a gente e nem os críticos conseguem ter essa informação. O que a gente sabe sobre o livro de Jó, ou sobre a vida de Jó, quem era Jó, estão nos 5 primeiros versículos do livro de Jó, que a gente já vai ler. É o que a gente tem sobre a vida desse homem. Depois Jó é citado, o nome dele aparece outras 2 vezes apenas na Bíblia. Uma vez em Ezequiel, no Antigo Testamento, falando que ele era um homem justo, e depois em Tiago, falando que ele era um homem paciente. É as únicas vezes que Jó é citado na Bíblia. E aí Paulo cita nas suas cartas alguns dos trechos do livro de Jó para reforçar conceitos que ele estava apresentando para a gente ali. Então a gente não tem muito mais que isso. Isso ajuda a gente a entender alguma coisa em relação ao livro de Jó. É que ele é atemporal. Talvez Deus nos colocou aqui com um propósito de falar assim, eu não quero que você fique focado no tempo e na época, mas no princípio, no que eu estou ensinando aqui. Então, se preocupa. E o livro de Jó é um livro denso, são 42 capítulos. Só que de narrativa, que é o que a gente vê no Antigo Testamento, né, a historinha, são só os 2 primeiros capítulos e metade do último. É só isso. Os outros 40 capítulos, praticamente, é um livro de sabedoria, de conversa, de debate, de reflexão. E a reflexão desse livro é exatamente sobre por que a dor atinge um homem justo. Basicamente, toda a conversa, a gente vai ver isso nas próximas mensagens,
Toda a conversa que acontece do capítulo 3 até o capítulo 41, até o capítulo 39, na verdade, é Jó e mais 4 amigos discutindo por que a dor atinge o homem justo. E debatendo e conversando. E os amigos de Jó tinham no seu coração, a lente que eles olhavam para a vida era do princípio da retribuição. Então o tempo todo eles estão falando para Jó: Jó, eu sei que você é um cara bom, mas se você fosse bom bastante, você não estava sofrendo. Então tem alguma coisa acontecendo aí. E Jó, olhando para aquilo, fala: isso não faz sentido. O tempo todo Jó vai falar: o que vocês estão falando para mim não faz sentido. Eu não consigo encontrar consolo para minha dor nessa resposta de vocês. Depois do capítulo 40 até o final, até o capítulo 42, Deus dá a resposta para Jó sobre o que está acontecendo ali. E aí Jó tem aquele texto muito conhecido, que depois de Jó ouvir a resposta de Deus, Jó fala assim: eu falei coisas aqui, Deus, que eram besteira, me perdoa. Está no começo do capítulo 42. Eu falei coisas que nem eu entendo, Deus. Antes eu te conhecia só de ouvir, agora eu te conheço de andar contigo, de ter uma experiência contigo. E é ali que ele entende o propósito de Deus em tudo aquilo lá. Então, Jó, um homem que está passando por dor, ele conhece a resposta sobrenatural para a sua dor na sua relação com Deus. É isso que a gente vai aprender nessa reflexão de 5 mensagens sobre a vida de Jó. Tá bom? No meio a gente vai ter o aniversário da igreja, vai ser outro tema, mas a gente vai aprender isso nesse período. Agora vamos ver rapidinho aqui, meu desafio aqui em 25 minutos é conseguir expor aqui pelo menos essa primeira parte aqui. Eu acho que eu consigo, porque a introdução já deu basicamente aquilo que a gente precisava refletir aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quem é Jó? Capítulo 1, versículos de 1 a 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A gente está vendo aqui um homem que é chamado de íntegro e justo. Já é um nome que é dado para ele, que é a descrição de Jó no texto. Então, a gente vai partir do princípio, e a gente precisa entender isso nesse livro, que Jó não merecia a dor que ele estava sofrendo. Isso tem que ficar claro para a gente. Porque esse livro foi escrito para responder essa questão. Por que um homem justo, que não devia sofrer, sofre? Então a gente precisa partir do princípio. Agora, é claro, Jó, como nós, era um pecador. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da perspectiva do princípio da retribuição. Quer dizer, quem faz o mal merece o mal, quem faz o bem merece o bem. Jó não era um homem que fazia o mal para merecer o mal. Porque isso é verdade, esse princípio é válido. Ele tem um limite, certo? Mas ele é válido. Então ele não era um homem para merecer o mal. Ele era um homem íntegro e justo. Ele era abençoado por causa disso. O homem mais rico do Oriente. Da região dele ali, ele era reconhecido por ser abençoado. Ele tinha uma família grande. E ele era um homem que praticava e temia a Deus de forma muito clara. Ele levantava de madrugada para apresentar sacrifícios pelos seus filhos. Porque ele temia a Deus, ele queria honrar a Deus. Então Jó era um homem justo. Não estou falando que ele não era pecador. Não estou falando que ele merecia salvação porque ele era justo. Estou falando que a partir do princípio da retribuição, ele era um homem justo e não merecia sofrer. Esse é o ponto, é assim que a gente tem que entender. Agora vamos pular para o versículo 13, porque a gente vai ver o que aconteceu com ele. Versículo 13.
Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Gente, esse aqui é o tipo de dor que não tem explicação, é aquela que a gente fica perplexo. Fala, não faz sentido. A gente acabou de ver a descrição de um homem que era justo e clamava a Deus, temia a Deus e era abençoado por isso. E ele perde tudo. E não é só a questão de ele faliu e perdeu o dinheiro, ele perdeu tudo. Ele perde a sua família. Sobra apenas a sua esposa, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. É a única coisa que sobra. Ele só tem agora a sua esposa e a sua saúde, a sua vida. É a única coisa que ele tem. Esse é o tipo de dor que, quando a gente olha, a gente não entende. Na nossa perspectiva natural, isso aqui não faz sentido. As pessoas deviam olhar para Jó, eu vou falar um pouquinho aqui, e falar assim: não faz sentido. Era Jó. Era Jó, gente. O homem mais íntegro, mais justo que a gente conhece. Ele não merece isso. Não faz sentido. Ou o mundo é injusto, ou Jó fez alguma coisa que a gente não sabe. Na nossa perspectiva, era só isso que podia acontecer. Dessa forma. Mas tem uma resposta sobrenatural para isso que está acontecendo. Aqui a gente vai precisar usar a janela da alma para procurar a resposta certa. Olhar para fora, não para dentro, porque para dentro não tem resposta. Olhar para fora e olhar para o lugar certo. Se eu olhar para o homem, para a humanidade, eu não vou encontrar resposta. Se a dor não é natural, a resposta para isso tem que ser sobrenatural. E aí, então, o autor nos leva para um ambiente sobrenatural, para a gente entender o que está acontecendo aqui, para a gente ir para uma perspectiva que não é humana isso. Volta agora para o versículo 6, e a gente vai entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Aqui, então, nós somos apresentados a um esquema maligno. Então, vamos lá, vamos para a visão sobrenatural. E eu não vou falar aqui, já vou adiantar para você, que eu não vou falar que a dor é culpa de Satanás. Já tira o cavalinho da chuva. Eu não vou tirar outro culpado, tá bom? Não é isso que eu vou fazer. Eu não vou tirar a culpa do seu erro, que não tem, e colocar em outra pessoa, em outra criatura. Não vou fazer isso. Não é a culpa, não é do outro. Não vou falar, não, a culpa é do meu chefe, porque Satanás, não é isso que eu vou falar. Já vamos tirar o plano. Mas a gente precisa entender que Satanás tem um esquema, tem um plano. Ele tem um propósito. Essa expressão perambular aqui, a Bíblia foi escrita em hebraico, né? Mas tem uma versão do Antigo Testamento que é escrito em grego, que é Septuaginta, que é alguém que traduziu do hebraico para o grego. E ele, na hora de traduzir o perambulando, eles usaram a mesma palavra que Pedro usa lá no capítulo 5 de 1 Pedro, que a gente sabe um versículo muito bom, muito conhecido, que ele diz que eis que o inimigo é como um leão que ruge e anda ao derredor,
Sabe essa expressão, anda ao redor, fica circulando? É a expressão que traduziram a palavra perambulando aqui. É a mesma expressão. Quer dizer, ele está por aí procurando coisa para fazer, coisa para causar. Aliás, Jesus fala no capítulo 22 de Lucas, tem isso aí, ele fala para Simão, ele fala, Simão, o inimigo pediu o seu nome para te peneirar como trigo. Ele tem um propósito. O que é peneirar como trigo? Quando eles escolhiam o trigo, tinha um processo ali de separar a palha seca do trigo. Então, o inimigo está perambulando, procurando uma oportunidade para provar para Deus que nós não somos filhos dele, que nós não somos merecedores da graça e da misericórdia dele. Ele está ali fazendo isso. Eu quero pegar no pulo, eu quero pegar no erro, eu quero pegar na falha. Ele tem um esquema, ele quer mostrar para Deus que a obra que ele faz em nós não funciona, porque nós somos caídos mesmo. Não tem jeito. Esse é o propósito dele. Isso vai ficar muito claro enquanto a gente vai vendo aqui. Versículo 12, né? A segunda parte fala... aqui, ó. Então Satanás saiu da presença do Senhor e ele foi fazer aquilo que ele tinha que fazer. Depois a gente vai ver mais para frente no capítulo 2 a mesma situação. Então ele tem esse propósito, ele vai sair, ele tem um esquema ali, algo que ele quer fazer. Mas a gente vai entender nesse texto que há um propósito divino por trás de toda essa história. E aí é a resposta sobrenatural para isso. Olha os versículos 8 até o 12. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. A gente vê aqui um propósito divino tremendo. E a gente tem dificuldade de lidar com esse propósito. A gente vai chegar nesse ponto. Mas a gente tem um propósito divino aqui. Deus, ele se orgulha dos seus. Isso é muito interessante, porque nós somos pecadores, né? Mas quando estamos em Jesus, Deus dá o mérito de Cristo para nós. E Jó tinha uma fé em Deus, na redenção. A gente aprendeu até na escola bíblica que essa era a salvação de Jó, crer que Deus era um Deus de redenção. E então ele estava em Jesus, mesmo que Jesus ainda não tivesse, o Cristo crucificado ainda não tivesse nascido, mas o Filho de Deus já tinha decidido que ia nos resgatar. Jó confiava na verdade da redenção. Então, Deus tem, o propósito de Deus é mostrar e refletir a sua glória através de seus filhos. Sempre, sempre. Lá em Romanos 8, 28 até o 30, eu sempre cito esse texto, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que Deus de antemão conheceu, ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus tem um propósito em todas as coisas, que é refletir a sua glória na nossa vida. Tem um propósito muito claro ali. Aliás, no trecho que eu falei, do cego, que os discípulos perguntam para Jesus: foi ele ou seu pai que pecou? Aí Jesus fala assim: não, nenhum dos dois pecaram. Isso aconteceu para mostrar a expressão que ele usa aqui. João 9, 3. Aconteceu para que a obra de Deus
se manifeste na vida dele. A expressão que Jesus usa ali é para falar, para que Deus seja glorificado, para que a gente possa ver Deus agindo na vida desse homem. No capítulo 11 de João, quando Lázaro está morto, Jesus recebe a notícia que Lázaro está morto, e aí os discípulos falam mais com Jesus, porque Jesus podia ter ido visitar Lázaro 2 dias antes, quando informaram ele. Só que ele ficou 2 dias e não foi para lá, e Lázaro morreu. E aí Jesus, os discípulos tristes e falando sobre isso, Jesus fala assim, calma, eu estou até feliz. Como que Jesus está feliz? Porque Lázaro morreu. Mas ele fala assim, não, isso aqui vai ser para mostrar a glória de Deus. Vocês vão ver. Isso aqui é temporário, é só parte do plano de Deus, para que a glória dele seja revelada. Então, a gente tem um propósito divino, e Satanás quer desmoralizar esse propósito. O objetivo dele é esse. Ele sabe que ele perdeu, mas o tempo todo ele está tentando provar que ele ganhou, ou que ele consegue ganhar alguma coisa. Esse é o ponto. E aí a gente tem, então, a resposta que Deus espera de um homem justo. No versículo 22. No capítulo 1, a gente tem essa resposta. Não só no 22, né? Mas aí um pouco antes, a partir do versículo 20, a gente tem a resposta que Deus espera. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então postou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saiu do ventre da minha mãe, e o partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma. Essa é a resposta de um homem justo. E essa resposta é sobrenatural. Não é natural, Jó. Não é porque a gente vai ver aqui no contexto que outras pessoas respondem da forma como Satanás queria. Por exemplo, a mulher de Jó, ela responde no capítulo 1 aqui, no capítulo 2, bom, vou chegar lá daqui a pouco, não vou adiantar isso aqui. Mas essa é a resposta de um homem justo. Só que o inimigo está procurando uma resposta mais profunda, não é só essa. Então ele quer algo que desmoralize Deus. Então acontece uma segunda cena no mundo espiritual que nos ajuda a entender mais profundamente o que o inimigo quer fazer aqui. Olha o que acontece na parte do versículo 1 do capítulo 2. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos. Com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Satanás tem um propósito muito claro aqui, e a resposta que ele está procurando é uma resposta do coração. Ele quer que nós não sejamos gratos, não reconheçamos Deus, como nosso Senhor. A resposta de Jó aqui o Senhor Deus, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Satanás não quer essa resposta. Ele quer que a gente amaldiçoe Deus, a gente olhe para Deus e fala: por que o Senhor fez isso? O Senhor é injusto. Ele está esperando isso.
Só que o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus em permitir o sofrimento na nossa vida é validar a obra que Ele já fez no nosso coração, de nos tornar filhos dele. Ele só quer validar isso. Ele tem orgulho disso. Mas Satanás está procurando ir mais fundo. Ele não quer superfície. Ele quer um coração que negue a Deus. Tanto que a mulher de Jó, ela não sabe lidar. Eu vou falar nas próximas pregações sobre a mulher de Jó, tá? Mas um ponto aqui, e aliás é até injusto a gente falar da mulher de Jó como uma pessoa errada da história. Por quê? Porque tudo que passou com Jó também passou com ela. E a resposta dela para o que está acontecendo é natural. Aliás, a única coisa que tinha sobrado para ela era o marido. Lembra? Porque se sobrou só ela para ele, sobrou só ele para ela. E o que acontece aqui é que Jó fica doente. Ela estava em risco de perder Jó também. A mesma dor que Jó estava passando, ela também estava passando. E a resposta dela para isso então sua mulher que disse no versículo 9, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. E talvez alguém lê isso aqui e ela está falando com ironia, né? Jó, você ainda está aí buscando a Deus? Não, essa frase é de uma mulher em desespero. É de alguém que não estava conseguindo lidar. E lá no coração dela, ela já esquece Deus, Jó, eu não consigo mais, ele não é justo. Porque lembra, essa é a nossa resposta natural. Ele não é justo, Jó. Esquece ele. Aliás, mais para frente aqui, a partir do versículo 11, quando 3 amigos de Jó, depois que tudo isso acontece aqui, né? Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecer e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se sentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viram como era grande o seu sofrimento. Jó, o maligno, o Satanás está procurando aquilo que é de mais profundo no nosso coração. Ele não quer superfície, ele quer uma resposta do nosso coração que amaldiçoe a Deus. Ele está procurando um coração que nega que Deus é soberano, que Deus é justo. E ele está procurando que nós não façamos nada na presença de Deus. Ele quer que nós fiquemos incapacitados. A gente não tem a reação nenhuma. Que é o que acontece aqui. É isso que ele está procurando. Só que qual que é a resposta que Deus espera de nós e o que a gente aprende com Jó? Primeira coisa que Deus espera no meio da dor dos seus filhos que é uma resposta sobrenatural, não é natural, é a adoração a Deus pela sua soberana graça e sua misericórdia. Ele está esperando isso. A gente vê no versículo 21 do capítulo 1, Jó falando para Deus: louvado seja o nome do Senhor. Tanto é isso que Deus espera, que no segundo momento em que Satanás está na presença de Deus, ele fala: está vendo meu servo? Ele continua orgulhoso. Está vendo meu servo? Mesmo que a gente fez o que a gente fez com ele, ou que eu tenha permitido que você fizesse, ele continua sendo íntegro e fiel. Deus está esperando isso. Esse é o tipo de resposta que ele está esperando. No versículo 10, a resposta de Jó você fala como uma insensata: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Ele confia na soberania de Deus, no controle de Deus, na autoridade de Deus. Deus, ele faz o que ele quer, mulher. Ele confia no caráter de Deus, não porque Deus dá aquilo que ele quer, a listinha dele de bom e ruim, mas ele confia no caráter de Deus, que está no controle de tudo.
Não importa se eu receber mal ou bom, eu só vou agradecer quando eu receber o bem. Quando eu receber o mal, eu vou falar que Deus é injusto. Só aquilo que me convém é bom do caráter de Deus. Deus quer que a gente comprove o valor que Ele vê no homem justo que Ele transformou. Você vê lá no versículo 22, em tudo isso Jó não pecou, no capítulo 1, e não culpou a Deus por coisa alguma. No capítulo 2, na segunda parte do versículo 10, em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Jó perdeu tudo, estava a ponto de perder a vida, e ele não nega a Deus. E Deus, ele busca essa comprovação de que a transformação que Ele fez no nosso coração, ela é real, ela tem um valor. Deus é aquilo que é mais importante. E vamos olhar na perspectiva de Deus. Deus é como se fosse um joalheiro que fez aquela peça de joia a mais bonita que existe. E ele, orgulhoso, olha o que eu fiz. Ele pega aquela peça e coloca na frente do ladrão que quer roubar ela. E ele coloca na frente dele e fala assim: olha que bonita a minha joia. É isso que Deus faz com os seus filhos. É isso que Deus está fazendo com Jó. É para a glória dele. E é um privilégio passar por isso e poder glorificar a Deus, mostrar que Ele nos lapidou e nos moldou para isso. É um privilégio. Chegar do outro lado e poder falar assim: olha, Deus estava me preparando, me lapidando para esse momento, e eu sou a joia que Ele tem apresentado no universo, para dizer assim: ó, esse é meu filho, eu me agrado dele, olha como ele é justo e fiel. É isso que Ele quer fazer. A dor não é natural, ela é sobrenatural. Por quê? Porque Deus está no controle e Deus a usa para nos lapidar e para revelar a sua glória. Esse é o ponto. Se a gente não crer dessa forma, a gente vai dizer ou que Deus é injusto, isso não tem a ver com o caráter dele, ou que Deus é incapaz de evitar aquilo. Como se, não, aconteceu, Deus não queria. Isso é uma teologia errada. Chega a ser uma heresia. Deus não tem controle das coisas, Ele não consegue. Mas se Deus não consegue controlar algo que pode me fazer sofrer, então Ele não pode nada. Esquece de Deus, vamos fazer outra coisa. Porque Ele não vai ser Deus. Mas não, Deus, a resposta para a dor é sobrenatural. Deus está te lapidando e também está te exibindo como a joia mais preciosa. Porque Ele fez isso. Ele te transformou, Ele te capacitou a enxergá-lo, a depender dEle, a reconhecer que Ele é Deus. Porque você não faz isso sozinho. E aí Ele quer mostrar para o inimigo que o seu esquema, seu propósito é falho, porque eu fiz. Olha aqui, olha aí do servo, bom e fiel. Você tentou, você não conseguiu. O inimigo vai insistir e fala assim: tira a vida dele. E Deus, no coração de Deus está: Jó valoriza mais a mim do que a própria vida. Pode ir tentar. Esse é o propósito de Deus com a dor. Ele quer revelar a sua glória aos seus filhos. É assim que a gente vai entender a obra sobrenatural de Deus, e a resposta sobrenatural para a dor está aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, ó: nisso vocês exultam. Ele está falando sobre sofrimento, tá? O livro de 1 Pedro é uma carta sobre sofrimento, sobre sofrer. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Esse é o objetivo de Deus, mostrar através da nossa vida a glória dele. É por isso que um homem justo sofre. Porque só um homem justo consegue sofrer. Um homem justo que é feito e transformado em imagem de Cristo.
Só Ele pode sofrer e passar do outro lado provado, revelando a glória de Deus. É por isso que alguém que você fala assim, mas ele não devia sofrer. É porque o sofrimento dele revela a glória de Deus. A forma como ele passa revela a glória de Deus. A forma como você sofre revela a glória de Deus. E a sua resposta pode ser ou a natural ou a sobrenatural. A gente precisa aprender essa perspectiva sobrenatural da história a partir da soberania de Deus. Deus faz o que faz, quando faz e como faz para a sua própria glória. O John Piper fala um negócio interessante sobre isso. As prioridades de Deus para nós, ou a prioridade, é tão diferente da nossa, que se a gente não aprender que Deus é esse joalheiro que está nos apresentando como a joia mais preciosa na cara do inimigo, a gente não vai conseguir entender e lidar com a dor na nossa vida. O que vai acontecer é que a gente vai sempre achar que as prioridades de Deus, os propósitos de Deus são diferentes dos seus. Aí você vai pegar uma listinha e vai mostrar para Deus, Deus, eu não quero sofrer, eu quero bênção, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que isso não vai bater com a lista dele, porque ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a glória dele na sua vida. Então não vai bater. Se você orar e falar assim, Deus, eu não quero um pingo de dor, Deus. Sinto muito, você vai ficar frustrado. Porque ele quer revelar a glória dele. É claro, ele não se agrada com isso. E a dor, ela está presente no nosso mundo, ela é consequência do pecado. Ela não é natural. Mas Deus, ele não é refém de nada. Ele usa aquilo que ele quer. José, depois de sofrer a vida inteira, ele vira para os seus irmãos e fala, o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. Paulo fala em Romanos, todas as coisas, ele não classifica coisas boas, todas as coisas, as boas e as ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos aprender que a nossa vida e a nossa relação com Deus sempre é fundamentada nessa soberana graça e misericórdia. No capítulo 42, eu já falei aqui, Jó reconhece que agora ele sabe quem Deus é de verdade, ele entende a graça e a soberania de Deus. E alguma coisa lá acontece muito interessante também. Deus vira para os amigos de Jó, que ficaram colocando minhoca na cabeça dele, a gente vai ver isso para frente, falando que, Jó, você deve ter feito alguma coisa de errado, você nem deve ser justo. Aquele princípio da retribuição, Deus fala assim, vocês fizeram errado, viu? Eu estou bravo com vocês. Mas se Jó, que é um homem justo, foi aprovado pela dor, fizer um sacrifício e clamar a mim pelo perdão de vocês, eu vou perdoar vocês. E Jó vai lá e clama pelos seus 4 amigos, eles são perdoados por Deus. A nossa relação com Deus é baseada na sua graça e na sua misericórdia. É isso, é sempre Deus revelando graça e misericórdia. Não é baseada na sua performance, você é bom ou é ruim, e nem no poder de Satanás. Lá em Romanos capítulo 9, Deus fala, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. E eu posso fazer isso porque eu sou Deus. Leia o capítulo 9 de Romanos, é muito claro isso. Eu posso fazer porque eu sou Deus. 1 Pedro diz que nossa esperança, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz que nossa esperança está em Deus pela sua misericórdia, porque é através dela que Ele nos regenerou uma vida nova. Então, é tudo baseado na misericórdia. Precisamos aprender que são exatamente essas verdades, a soberania de Deus, a sua misericórdia, que ele tem um propósito naquilo que ele faz. A gente precisa aprender que são exatamente essas verdades que Satanás quer tirar do nosso coração. Ele quer dizer para você que Deus não é soberano e que Ele não é misericordioso. Ele quer dizer isso para você o tempo todo. E essas verdades são a base da nossa relação com Deus. Porque não é por mérito, é por soberania e misericórdia dele. Não é porque você é bom, nunca vai ser. É por soberania e misericórdia dele. Então, o que você deve fazer diante da dor? Afirme a soberania de Deus. Reconheça que Ele é Deus. Você não é. Reconheça o caráter de Deus. Isso é importante.
Muitas vezes a gente não sabe lidar com o que Deus faz porque a gente não entende, não está na nossa capacidade de entender. Mas o caráter de Deus a gente pode reconhecer. Ele é sempre justo, ele é sempre soberano, ele é verdadeiro, nele não tem mal nenhum. A gente tem que reconhecer que ele é soberano, o que ele faz porque ele pode fazer, e o que ele faz é justo. A gente tem que reconhecer isso. Isso está no caráter de Deus. Talvez você não saiba lidar com o que ele faz, porque o pecado nos corrompe e a gente fica tentando esquecer da soberania de Deus. Mas se apegue nisso, afirme isso em seu coração. Ela é a única resposta possível e necessária para a dor. Não tem outra resposta. É a única resposta possível e necessária. Outro ponto, chore quando a dor chegar. Não tem nenhum problema você chorar. Olha, você deve lamentar, porque é isso que vai te fazer procurar a resposta correta. Você não deve murmurar. Murmurar é questionar o caráter de Deus. Lamentar é perguntar como Abacuque perguntou: por que Deus? Eu não estou entendendo. Então, lamente. Não guarde isso. Coloque para fora, porque é assim que você vai. Se você nega a dor, se você nega os sentimentos, você não vai tratar deles. Aliás, venha para o celebrando, que é isso que a gente faz aqui, inclusive. Busque. Lamente, fala, eu estou sofrendo, Deus, me ajuda, eu não estou entendendo. E aí você vai procurar a resposta correta. E a terceira coisa é: confie na bondade e no amor de Deus. Deus é tão bom que a maior resposta para a sua e para a minha dor Ele deu na cruz, sofrendo ela no meu e no seu lugar. Romanos 5:8. Deus prova o seu amor por nós. Jesus morreu na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Tem dor maior que essa? Tem dor maior do que o próprio Deus sofrer a consequência do meu e do seu pecado? Não tem. Não existe. E Ele prova que Ele tem empatia. O autor de Hebreus fala que Jesus pode interceder por nós porque Ele passou a dor que nós passamos. Então Ele sabe. Então confie na bondade de Deus. Que Deus te abençoe.